Amém, meus amados? Eu também saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Vamos dar continuidade nessa unção que Deus tem, desde essa manhã, tem derramado sobre nós. E nós temos visto que Ele tem falado com o teu povo. Porque nunca, pode se assentar, pode se assentar. Porque nós nunca chegamos num estado em que nós necessitamos de Cristo como nos dias de hoje. E quando o Vanderlei me chamou na semana passada, eu falei, preciso trazer uma palavra. E eu falei, Vanderlei, não, essa semana Deus me dá uma palavra. E ontem eu fiquei montando ela. Deu bastante página aqui, mas fiquem tranquilos que são letras grandes, senão eu enxergo bem aqui, tá bom? E quando Deus me deu essa palavra nesta semana, Ele falava de 3 coisas que é fundamental em nosso meio. E eu sempre coloco um título nessa palavra quando eu vou pregar, e essa palavra ela diz assim, sobre a justiça, a misericórdia e a graça de Deus. Então são 3 tópicos que hoje nós vamos estar explanando para vocês aqui. E que essa mensagem que Deus me deu, ela primeiro passou por mim. E como eu sempre faço, ela está baseada 90% ou mais dentro daquilo que a Bíblia está escrito. Então, que seja como o pastor Vanderlei falou, seja menos de mim e mais de Deus nesta noite, nesta manhã. Que o Espírito Santo, Ele possa tocar, Ele possa nesta manhã agir em nossos corações conforme a necessidade que nós precisamos. Abra para mim, meu querido, lá em Efésios 2, vamos ler o trecho 4 e 5. Eu acho que ela está igualzinha a que eu escrevi aqui. Algumas Bíblias ela mudam, né, a forma de escrever. Efésios 2, 4 e 5 nesta manhã. Em Efésios 2, 4 e 5 está escrito assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou em nossas transgressões, algumas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Então nesta manhã, esses dias eu estava vendo na internet e vi um senhor falando sobre a história, a justiça. Mas como que podemos entender sobre a misericórdia, a justiça, a misericórdia e a graça? E ele contou uma pequena história, acho que alguém de vocês pode até ter visto já. E para que nós possamos entender como que é a justiça de Deus, a misericórdia e a graça, ele contou uma história assim, imagine um garoto de 15 anos, que ele pega o carro do seu pai escondido. E ele sai com esse carro e ele bate no muro do vizinho. Ele derruba todo o muro do vizinho que ele tinha acabado de construir. Aquele vizinho, por sua vez, ele tinha 3 condições. Ele agir com justiça. Ele falava, olha, você bateu no meu muro, nada mais justo que você pagar o meu muro. E você acerta com o teu pai a questão do carro. A questão do teu prejuízo você acerta com o teu pai. E a questão da justiça, eu quero receber, dentro da justiça eu quero receber o que é meu. Então nós temos uma posição, essa é a justiça. A segunda posição, a misericórdia. Esse homem chama esse menino e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, você pegou o carro errado, você bateu no muro, me derrubou o muro, me causou um prejuízo, e eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar nada. Eu fico com o meu prejuízo, você fica com o teu prejuízo, você se acerta com o teu pai. Então, aquele homem, naquele momento, ele agiu com misericórdia. Agora vem a graça. Imagine aquele homem agindo dentro da graça. Ele fala assim para aquele menino, olha, vamos fazer o seguinte. Você derrubou o meu muro. Eu não vou te cobrar nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar meu muro, eu vou arrumar o teu carro,
Você está um pouco nervoso, vamos lá, nós vamos tomar um sorvete, um milkshake. Não vamos falar nada para o teu pai. Nós vamos, você vai fazer o seguinte, quando você inteirar 18 anos, eu vou te dar um carro novo. E ainda vou te dar a tua carteira de motorista. Vocês conseguiram entender a diferença da graça? O que Deus tem feito por nós em relação à graça, é como esse menino, ele tinha derrubado o muro, ele estava totalmente errado, não foi feito com justiça, aquele homem não agiu com justiça, Sandrinho, mas ele agiu com graça. A misericórdia é um pouco menos que a graça. Agora, quando nós vivemos o tempo da graça, imagine que Deus dá tudo aquilo que nós não merecemos. Se nós olharmos a questão da justiça, aquele menino não merecia. Olha, eu vou dar para ele um carro novo, eu vou arrumar meu muro, eu vou dar uma carta para ele, todo o prejuízo fica por minha conta. O que Deus tem feito por nós em relação à graça é isso. Ele tem dado muito mais do que nós merecíamos. A graça, ela é Deus dando tudo para quem não merece nada. Essa é a graça. Eu vou entrar um pouquinho na questão da justiça, mas bem rápido para a gente poder entender, para que nós possamos falar sobre os 3 tópicos. Qual é o significado de justiça? Em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto. A maioria das pessoas possui algum senso de justiça. Todos temos consciência de estar no mundo de injustiças. E mesmo não sendo muito justo, reclamamos quando há falta de justiça. Imagina uma situação em que nós deparamos que sempre quando nós olhamos para o nosso lado em questão de ser justo, ou em questão da justiça, mesmo a justiça comum, nós não podemos hoje entender que a justiça do homem, ela refaz ou faz a justiça de Deus. Isso não é verdade. A justiça do homem, ela é tão falha, que muitas vezes nós mesmos nos entramos em confronto com a justiça, porque nós achamos que aquilo que aconteceu conosco, aquilo que fizeram para a gente, está injusto. Mas muitas vezes nos olhos da justiça, porque hoje a justiça funciona, aquele que provar mais, ou aquele que provar melhor, independente das condições que tenha sido feito, a justiça, na mão de um juiz, ele age com justiça, apesar de muitas vezes estar errado. O pecado presente na humanidade torna a nossa justiça falha e limitada. Olha o que diz lá em Isaías 64:6. Mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos, como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Mesmo os sistemas de justiça mais corretos são passíveis de falhas. E como se fechássemos os olhos por causa de outro, favorecêssemos a balança, sempre que o nosso lado por conveniência. Aquilo que eu falei. Muitas vezes nós achamos que a justiça, ela está injusta, porque nós queremos da nossa maneira. E nós precisamos entender que essa que eu estou falando agora é a justiça humana. Porque a justiça divina, a justiça de Deus, não falha. Quem nunca viu ou presenciou uma injustiça? É isso que eu estava falando. Nós, na nossa vida, no nosso decorrer do tempo, nós entendemos que há muitas maneiras relacionado à justiça. Então assim, quando é conveniente para nós, a justiça tem que ser feita, mas quando não é conveniente, tomara que ela não seja feita. A justiça é um atributo de Deus, é uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. Então por isso que às vezes eu digo que nós, como cristãos, por mais que muitas vezes nós não conseguimos, por muitas vezes que nós não vivemos dessa forma, nós temos que ser justos assim como Deus é justo. Por mais que muitas vezes nós falhamos,
por muitas vezes que nós erramos, porque nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, mas o atributo de Deus, ele é totalmente, 100% justiça. A justiça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo, e é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. A justiça de Deus não tarda e nem falha. Muitas vezes nós deparamos com aquela frase, Deus tarda, mas não falha. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, meu querido. Que Deus, na sua justiça, Ele não tarda e não falha. Imagine como nós estamos vivendo hoje, os tempos que nós estamos vivendo hoje. Tudo para onde nós olhamos, a corrupção, tudo para onde nós olhamos, pessoas que mataram os pais, pessoas que mataram entes queridos, mataram outras pessoas, pai de família, e você vê aquelas pessoas soltas, você fala assim, nossa, mas a justiça não falha, não presta mesmo. É aquilo que eu estava falando, a justiça do homem, porque a justiça de Deus, ela não vai falhar. Bem-aventurado é o homem que ele clama por justiça, ele quer justiça, porque ele será satisfeito. Um dia essa justiça virá à tona, não a nossa justiça ficará para trás, mas a justiça de Deus não vai falhar. Apesar de aos nossos olhos a justiça divina não ser aplicada, imagina aquela situação que você fala assim, olha, se eu nessa situação fosse Deus, eu já tinha levado essa pessoa. E muitas vezes nós, na nossa consciência humana, no nosso pensamento humano, nós muitas vezes entramos nessa luta, em dizer assim, por que Deus não faz justiça? Por que Deus não age nesses casos? Porque a justiça de Deus, como eu disse, ela não tarda e ela não falha. Ela vai vir no tempo certo. E isso nós veremos com os nossos olhos um dia. Ele é reto juiz do universo, ele age perfeitamente apesar da nossa opinião contrária. Ele não tarda em fazer justiça, aguardando o seu perfeito tempo. Então veremos que todos receberão aquilo que merecem. Então, meu querido, nessa manhã, com relação à justiça é isso. Nós precisamos entender que Deus, Ele vai fazer sim justiça. Deus, Ele é a própria justiça. Ele vai fazer a sua justiça. O segundo ponto, nós vamos entrar agora em misericórdia de Deus. Lá em Lamentações 3, 22, 23. Aleluia. Lamentações 3, 22, 23 está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Já parou para pensar nisso algumas vezes? Meu querido, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O pecado nessa terra, ela chegou a um ponto como era na época de Noé, ela chegou num ponto, o que não nos consome hoje é porque Deus ainda tem misericórdia de nós. Olha, ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ele fala aqui. Embora o pecado tenha nos separado de Deus, e por causa da transgressão estivéssemos todos condenados à morte eterna. Olha o que está escrito lá em Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor teve misericórdia de nós, e nos enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele sofreu a punição da culpa do pecado que nós cometemos, sem que ele tivesse culpa alguma. Sem que Jesus tivesse culpa alguma, ele pagou pelos nossos pecados. Olha o que diz lá em Isaías 53:5: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu a punição, a culpa pelo pecado que nós cometemos, sem que ele tivesse culpa alguma.
por sua grande misericórdia fomos resgatados pelo sangue de Cristo que verteu na cruz. Olha o que diz lá em 1 Pedro. Não foi mediante coisas corruptíveis, isso Jesus derramando o teu sangue na cruz pelos nossos pecados. Quando ele derramou o seu sangue pelo nosso pecado, não foi por coisa corruptível, que está escrito lá, como o prata e o ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Quando Jesus ele decidiu, ele falou, vou comprar a humanidade. Ele não falou, olha, eu vou comprar por tantos milhões. Hoje o homem tem riqueza, mas ele não pode comprar salvação. O homem tem riqueza, mas ele não pode dar um passo além do que Deus permita que ele dê. A riqueza não compra a salvação. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morre por nós, e ele compra por um alto preço, que é o sangue do Cordeiro Imaculado. Imagine naquele dia, quando você avista lá no alto da cruz, no alto do monte, 3 cruzes foram vistas naquele dia. 3 cruzes. Estava no centro Jesus, do seu lado direito estava Dimas, do seu lado esquerdo mais um ladrão. Eu procurei saber, vi vários nomes, mas nenhum. Naquele dia, quando olhávamos para aquela cruz, ele estava entregando por nós. Dimas estava naquele momento onde o mau ladrão fala assim, não és tu o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e salva também a nós. No momento de morte, um ladrão ele fala essas palavras, não és tu o filho de Deus? Ele estava numa condição igual a eles agora, crucificado. Salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Ah, mas tinha Dimas do lado dele. Quando Dimas olha para o lado e fala assim, tu não temes a Deus? Nós estamos nesse momento na mesma condenação. Senhor, Dimas naquela hora ele se arrepende de tudo que ele havia feito. Senhor, lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Olha o que Dimas fala. Naquele momento na vida de Dimas, não houve a justiça, porque Jesus olha para ele e fala assim, olha, te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dimas naquele momento não passa na justiça de Deus, ele alcança a misericórdia, e naquele momento ele alcança a graça, aquilo que eu havia falado, muito mais do que ele merecia. Essa é a graça que Deus tem nos dado, muito mais do que merecemos. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Foi a única coisa que ele falou para Jesus naquele dia. Ah, ele viu a fé daquele homem. Se fosse pela nossa justiça, se fosse por o que nós pensávamos, olha, ele merece morrer, ele também era um ladrão. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Nós não conseguimos entender o que Deus faz pela gente, nós não conseguimos entender o que Deus faz por nós. Dimas, olha, eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Dimas alcança a misericórdia. Naquele momento Dimas alcança a graça. Não é aplicado sobre ele a justiça. Esses dias eu conversando com um rapaz lá na empresa, ele falou assim, mas eu acho errado. Olha, Davi, eu acho errado, uma pessoa vive a vida inteira errada. Depois do final da vida dela, ela vai na igreja, ela se ajoelha. E ela fala assim que ela se arrependeu e Deus salva. Eu falei, sim. Assim como Dimas naquele dia, quando o coração é derramado aos pés da cruz, quando o coração é derramado de arrependimento a Cristo, nós não sabemos, o nosso ser humano não consegue entender o amor de Deus para conosco. O amor de Deus, o ser humano, a mentalidade não consegue entender o tanto que o amor de Deus ele alcança a humanidade. Porque quando Jesus veio, ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Então para ele tudo que se arrepender, tudo que chegar a ele é salvo.
apesar de ter vivido uma vida transgredida, uma vida errada, mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus nesse momento alcança a pessoa, e a pessoa acaba sendo salva. Mas existe a diferença do arrependimento genuíno, não é um arrependimento qualquer, o medo. Olha, não, eu me arrependo, mas no fundo do coração não me arrependo. Mas Deus conhece, sabe quando arrependemos do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração. A maior revelação da misericórdia de Deus é o fato que Jesus morreu em nosso lugar. Foi por misericórdia e amor para com o homem que Cristo tomou sobre si a natureza humana, deixou o céu e a adoração dos anjos e morreu injustamente pelo pecador. Como poderíamos apreciar tão grandiosa manifestação de amor e misericórdia? Olha lá em Isaías 30:18, está escrito assim: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que por Ele esperam. O Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Quem somos nós? No mundo cheio de pecado, quem somos nós? Muitas vezes nós oramos a Deus e falamos: Senhor, tem de misericórdia de nós, porque a misericórdia, Ele alcança a cada um de nós. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Nós até cantamos hoje, né? Como um pai se compadece dos filhos. O Salmo 103:13. A Bíblia diz lá em Miqueias 7:18: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces das transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Aquilo que eu acabei de falar. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Aquele que se achega, aquele que busca alcança, aquele que se achega recebe. Deus, Ele é benigno. O amor de Deus é insondável. Quando desobedecemos, Deus nos dá a sua misericórdia. O salmista Davi clamou: tem compaixão de mim, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Lá em Salmo 6:2. Se por um lado o pecador humilde e arrependido, que confessa o seu pecado, recebe o perdão de Deus, o orgulhoso se fecha para a misericórdia divina. Olha o que está escrito lá em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Por aqui nós conseguimos entender que a misericórdia de Deus, ela está disponível. A misericórdia de Deus, ela é para nós, mas nós precisamos dar aquele passo, nós precisamos chegar a Deus e pedir: Senhor, como Davi fez, tem misericórdia de mim. O salmista fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas vezes nós temos que estar nessa posição, assim como Davi esteve. Sendo assim, os orgulhosos não recebem a misericórdia de Deus. Porque o que nós vemos muitas vezes? O que nós mais vemos nesse mundo hoje é que as pessoas, elas querem ser salvas, elas querem a salvação, mas do jeito delas. Elas não querem pagar o preço, elas não chegam a Deus. Aqueles que são orgulhosos em si: eu não preciso de Deus. Quantas pessoas você não conhece que é assim? Essas pessoas acabam não alcançando a misericórdia. E agora eu vou entrar no terceiro tópico. O que é graça? Lembra da historinha do menino de 15 anos lá que derrubou o muro
com o carro, a graça é uma coisa, é difícil até de entender, que o homem fala para ele assim: olha, eu vou arrumar meu muro, eu vou arrumar o teu carro, eu vou te dar um carro novo e vou te pagar a tua carteira ainda quando você fizer 18 anos. Esse é Deus falando para nós: olha, a graça, vocês vão receber tudo aquilo que vocês não têm direito, mas vocês vão receber. Aquilo que vocês jamais esperam receber, vocês vão receber. Isso é a graça. Graça significa que nos é dado sem nós merecermos. Deus é cheio de graça. Ele gosta de nos abençoar, apesar de não os merecermos. A graça de Deus muda nossas vidas em 3 maneiras principais: a graça que ensina, já vou falar sobre ela; a graça que sustenta e a graça que salva. Olha a graça que ensina, lá em Tito 2, 11, 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos e renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Essa é a graça que ensina. A graça que sustenta, 2 Coríntios 12, de 7 a 9. E para que não me exaltasse, Paulo fala, por excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a tua graça, a minha graça te basta. Quando Jesus fala para Deus: olha, para Paulo, olha, Paulo, tudo que você está reclamando aqui, ó, fica tranquilo, fica quietinho, a minha graça te basta. E muitas vezes nós não conseguimos entender que somente a graça de Deus nos basta, e nós queremos muito mais. Vivemos muitas vezes a reclamar das coisas que vêm acontecendo. Esse mundo ele tem estado de uma forma que quando você olha, você fala: não tem mais jeito. E eu vou te dizer uma coisa: não tem mesmo. Jesus já se aponta aos finais dos tempos. Jesus ele já está se preparando, nem sentado ele está mais, ele já está se preparando para o arrebatamento da igreja. E nós sabemos que nós vivemos aqui na terra os últimos dias, e o que nós vivemos de injustiça, o que nós vivemos de iniquidade, isso tende a piorar. O que nós precisamos estar sempre prontos é que a graça de Deus nos baste, é que essa graça salvadora de Deus nos alcance, porque nós vivemos hoje, como se diz, nós vivemos pela graça. A graça que salva. Lá em Efésios 2, 8, 9 está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, mas vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Lá em Romanos 5, 19 e 20: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, ou seja, Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Aí está escrito assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Imagina uma coisa: onde abundou o pecado. Você imagina o mundo como se vive de pecado hoje. O que mais há nesse mundo hoje é o pecado.
Só que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Imagine Deus falando para você, seria, comparando assim, seria dizer assim: olha, onde tem muita fome, eu trago mais alimento. Aonde há muita fome, eu trago muito mais alimento. Só passa fome quem quer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vivemos hoje no tempo da graça. Quando nós rejeitamos a graça, é aí que passa a ser um perigo em nossas vidas. Quando nós rejeitamos aquilo que Deus preparou para nós. Ele quer salvar a humanidade, Ele quer salvar o homem, Ele quer dar uma moradia, Ele preparou o lugar, como diz a Bíblia. Agora basta que nós alcançamos tudo isso. Depende de nós. Muitos pensam que devido à graça salvar, pode viver de qualquer maneira, pois a graça os alcança. Meu querido, quero te dizer uma coisa nesta manhã, um pensamento totalmente errado. Quando nós pensamos, olha, onde superabundou a graça, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça, ela me alcança. E isso não é uma verdade. Tudo depende de que nós chegamos até a Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo, entregamos os nossos caminhos a Cristo, se arrependamos de tudo que nós fizemos, que nós possamos se arrepender de todo o nosso pecado, para que todo aquele pecado, que não tem o tamanho do pecado, nós não sabemos que pecado Dimas tinha cometido naquele dia, por ele estar sendo crucificado junto com Jesus, mas ele alcançou a graça, ele alcançou a misericórdia, mas precisou, quando um ladrão fala, olha, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva também a nós, até ele duvidava de que Cristo era Cristo, que ele era Deus. Mas Dimas naquele momento ele alcança, ele fala, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus era, quem Jesus era. Naquele momento ele é alcançado, a graça e a misericórdia de Deus na vida daquele homem. E assim, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos dar esse passo, nós precisamos chegar até a Cristo. Não tem como a graça nos alcançar, a misericórdia de Deus nos alcançar, se nós não chegarmos e pedirmos e queremos isso na nossa vida. Olha Romanos 6, 1, 2. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça nos abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aquilo que eu acabei de falar, não é uma condição do presbítero Davi nesta manhã. Romanos 6, 12, 6 de 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça nos abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então há uma condição para que possamos alcançar a graça, há uma condição para que nós possamos alcançar a misericórdia de Jesus nesta manhã, que nós se achegamos a Ele, que nós entregamos a Ele, que nós reconhecemos que somos pecadores, que nós reconhecemos que a nossa vida está errada. Isso é uma condição. A graça de Deus não consegue nos alcançar se nós primeiro não chegarmos até a Ele e entregarmos a nossa vida a Ele. Nós falamos, Senhor, eu pequei, eu errei. Eu sei que isso é uma condição normal no nosso dia a dia, na nossa vida. Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Isso é um diário na nossa vida, mas depende de nós, que nós chegamos a Cristo, depende de nós, que nós entregamos isso aos pés da cruz. Romanos 2,5, já estou encerrando, tá? Romanos 2,5. Mas, segundo a dureza do teu coração
impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Como eu acabei de falar, não são palavras minhas. Isso está na Bíblia. Nós temos tudo aquilo que Deus, Ele quer de nós. Nós podemos ser aquilo que Deus quer. Mas tudo depende de nós. Nós temos que se achegar a Cristo. A graça de Deus, ela nos alcança. Deus, quando Ele pensou em Jesus morrer em nosso lugar, Ele sabia que o homem, nem todos, mas a maioria deles, teriam a salvação através de Cristo. Foi para isso que Jesus morreu. Para que possamos chegar até a cruz. Para que possamos ter a salvação em Cristo. Mas isso, a única condição é de nós se achegarmos até Ele. Aquele que vier até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que vier até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus é a graça de Deus. Justifica o injustificável, salva o odioso, perdoa o imperdoável, dá vida eterna ao que era condenado. Jesus é a graça de Deus. E para encerrar aqui, eu só quero dizer o último versículo, que está lá em 2 Coríntios 13, 14. Pode se colocar em pé, meu querido, já estamos encerrando já. 2 Coríntios, Paulo escreve assim: a graça de Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, então o amor que vem de Deus, a graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão que nós temos nesta manhã aqui, ela é pelo Espírito Santo. Que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que a comunhão do Espírito Santo nesta manhã seja com todos nós. Que essa graça nos alcance. Esse Jesus é a graça. O amor de Deus é incondicional. Ela é para todos que se arrependerem e chegarem até a Cristo. A você que nos assiste, não tem pecado nenhum que Deus não possa perdoar. A graça de Deus nos alcança. Que nesta manhã possamos ficar com esta palavra, que o Espírito Santo possa escrever na tábua dos nossos corações, que mesmo dentro desse mundo terrível, dentro desse momento em que estamos vivendo agora, que como eu disse há um pouco tempo atrás, não vejo como melhorar. A Bíblia diz assim lá em Mateus 24, que quando estivesse para Jesus voltar, seria comparado a uma grávida, seria comparado a uma mulher prestes a dar à luz. E quando entendemos o que é essa mulher a dar à luz, que quem são as mulheres, vocês que já acompanharam, quando chega perto de dar o parto, o que acontece? As contrações aumentam. Jesus falou assim: haverá peste, haverá fome, haverá terremoto, e será comparado como uma grávida. Vai acontecer antes que Jesus venha, antes que Jesus esteja para arrebatar o teu povo. Ele compara a grávida, por quê? Porque as contrações estão aumentando. O que era de uma hora passou a ser 40 minutos. O que era de 40 minutos passou a ser meia hora. O que era de meia hora passou a ser 15.
O mundo, queira você ou não, esta terra já está no fim do fim. Eu acredito que as contrações não chegam de 5 a 5 minutos, porque quando veres terremoto, quando veres guerra, quando veres toda essa injustiça sendo feita, é porque o fim está próximo. O que Jesus quis dizer naquele dia é que quanto mais as contrações aumentam, esse tempo entre guerras se diminui, os tempos entre injustiça se diminuem, até a volta do Filho do Homem. Quando nós pegamos guerra de 1940, as guerras aconteciam, terremotos. Hoje nós vemos que os terremotos, já existe mais terremotos nesses últimos 15, 20 anos do que toda a era juntas, somadas juntas. São as dores de parto. O que Jesus quis dizer é que esse tempo ficaria menor. Mas como, Senhor, que eu saberei que o Senhor está à porta, que o Senhor voltará e que o Senhor virá? Esse tempo está diminuindo. Esse tempo do parto está diminuindo. A cada dia que passa, as coisas vêm acontecendo. Já estão preparando para se levantar o terceiro templo em Israel. Eu ouvi dizer que todas as coisas que estão para colocar no templo já estão prontas. Meu querido, não há tempo mais. Que a misericórdia de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela esteja conosco. Que possamos permanecer firme, para que naquele dia, nós possamos receber a nossa coroa. Não vai ser fácil, não está sendo fácil, mas Jesus já está à porta. A você, que muitas vezes nos ouve, e não consegue chegar até a Cristo de qualquer maneira, Deus, Ele tem dado a chance a todos. A palavra de Deus, ela está sendo pregada. Há países que não aceitam a palavra de Deus, mas eu quero te dizer, ela está chegando. Hoje, através da internet, ela chega em qualquer lugar. Hoje nós vemos que a internet, do jeito que ela está sendo colocada hoje, esse empresário Elon Musk, ele disponibiliza uma internet que ela pega em qualquer lugar do planeta. A palavra de Deus pode chegar em qualquer lugar. Não precisa hoje ter um evangelista, é necessário, sim. Mas a palavra seria pregada no mundo todo, e ela está sendo pregada no mundo todo. E nós vivemos esses nossos últimos momentos aqui na terra, até que Deus nos arrebate, até que Deus nos venha nos buscar, permanecemos firmes. Amém, meus amados? Amém. Agradeço a Deus nesta manhã. Obrigado, Senhor.